Você conhece as histórias dos números? O período pré-histórico teve início há aproximadamente 2.500 anos, terminando em 3000 a.C. Nesse período, enquanto o homem pré-histórico era nômade, não se fixara em algum lugar, vivendo da caça e da coleta, não via necessidade de controlar a quantidade de animais e de alimentos. Quando o homem pré-histórico se fixou em um local há cerca de 3.000 anos, começou a domesticar animais e a plantar. Sentiu a necessidade de controlar a quantidade de animais e de alimentos. Então foi o seguinte: o homem estava com necessidade de contar, ele tinha que contar, ele tinha que registrar o que era dele, os objetos dele. E como eles passaram a viver agora em local fixo, ele tinha necessidade. O que ele fez? O que o homem pré-histórico fez? Ele ele viu os animais que tinham, aí em um osso ou madeira, ele fazia riscos de acordo com a quantidade de animais que ele tinha. Observe, uma ovelha ele fez um risco, 2 ovelhas ele fez outro risco, 3 ovelhas ele fez outro risco no osso, 4 ovelhas ele fez outro risco no osso e 5 ovelhas ele fez outro risco no osso. Então, ele registrou 5 ovelhas, as 5 ovelhas que ele tinha em 5 riscos no osso. Poderia ter feito isso em madeira ou em pedra. Quando esse homem pré-histórico prendia seus animais, ele tinha uma dificuldade: como controlar esses animais quando eles saíam de seus cercados. Então, o que eles fizeram? O que esse homem pré-histórico fez? Ele juntou algumas pedras na quantidade de seus animais, e à medida que os seus animais iam saindo do pasto, ele ia colocando essas pedras dentro de um saco. Ele ia colocando essa pedra dentro de um saco, na medida que os animais iam saindo do pasto. Então, a quantidade de pedra que está dentro do saco é a mesma quantidade de animais que saíram do pasto dele. Aí, ele tinha outra dificuldade. Ele tinha dificuldade não, na verdade o sentido para ele fazer isso é para que na hora dos animais retornarem, não ele constatasse se teve fuga ou não. Aí na hora que os animais retornavam para o pasto, ele tirava essas pedras do saco. À medida que o animal retornava para o pasto, ele tirava a pedra. À medida que o outro animal retornava para o pasto, ele tirava outra pedra. À medida que o outro animal retornava para o pasto, ele tirava outra pedra. E à medida que o outro animal retornava para o pasto, ele tirava outra pedra. Então é o seguinte: ele tirou, nesse caso aqui, ele tirou as 4 pedras dos 4 animais que ele tinha. Então o saco ficou vazio. Então ele constatou aqui que todos os animais retornaram. No caso, se houvesse alguma pedra no saco, ele saberia que aquela pedra que está no saco, que sobrou no saco, é referente ao animal que não retornou. O período pré-histórico terminou por volta do ano de 3000 a.C., com a invenção da escrita pelos sumérios, povos que viviam na Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque, país integrante do continente asiático. Um dos primeiros povos a inventar um sistema de numeração foram os egípcios, por volta do ano de 3000 a.C. Vamos observar aqui, onde é o Iraque era a Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi onde inventaram a escrita, que acabou terminando com o período pré-histórico. Veja pelo mapa aqui que o Egito, onde vive o povo egípcio, que inventou um dos primeiros sistemas numéricos, fica perto do Iraque, da Mesopotâmia, onde foi inventada a primeira escrita, onde terminou com o período pré-histórico. Então veja aqui,
o Egito na África, onde foi inventado um dos primeiros sistemas numéricos, e o Iraque, né, que era a Mesopotâmia dos povos sumérios, que é aqui na Ásia, bem próxima do Egito. O sistema de numeração inventado pelos egípcios. Veja aqui, ó. Veja aqui. Esse daqui é um traço na vertical que representa a quantidade 1, uma unidade. Representa uma unidade. Esse arco aqui que parece uma ferradura ou um U, ao contrário, representa 10 unidades. Essa cobra aqui enrolada representa, cobra não, é uma corda. Essa corda aqui enrolada representa 100 unidades. Isso daqui é um desenho da flor de lótus. A flor de lótus vale 1000 unidades. O dedo é um pouco inclinado. O dedo inclinado vale 10.000 unidades. O sapo vale 100.000 unidades. O homem ajoelhado, essa figura aqui, vale 1 milhão de unidades. Mas os povos antigos não foram só os povos egípcios que inventaram o sistema numérico. Tivemos também os números babilônicos, que eram escritos de maneira cuneiforme, ou seja, usando uma cunha. Cunha é um objeto pontiagudo que serve o quê? Para lascar a pedra, para lascar a madeira, e com isso pode-se fazer desenho na pedra e na madeira. Então esse daqui, cada unidade era representado por um desenho. Esse desenho aqui vale uma unidade. Esses dois desenhos aqui, os dois desenhos desse daqui vale 2 unidades, etc. Até aqui, ó, que é uma unidade, que é a dezena, que é 10, que é o simbolizado por isso, e assim por diante. 20 são 2 dezenas, ó, 2 unidades. 30 são 3 dezenas, ó, 3 desenhos. 40 já é um outro desenho, e 50 é um outro desenho que é bem próximo do desenho do 40. Tem algumas diferenças pequenas. Então, esses aqui são os números babilônicos, que também foram está no rol desses primeiros sistemas numéricos que foram inventados. Dentre esses povos antigos que inventaram os sistemas numéricos, temos também os números romanos, inventados pelos povos romanos. Nos números romanos, nos algarismos romanos, temos letras que representam, que simbolizam uma quantidade numérica. Igual essa letra aqui, ó, que é o I, vale o I maiúsculo. O I maiúsculo vale 1, e etc. 2 Is valem 2, e etc. O sistema numérico que usamos atualmente é o sistema decimal, ou sistema indo-arábico. Chama-se sistema decimal porque usamos 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para simbolizarmos qualquer unidade, mediante os diferentes valores que o mesmo algarismo adquire, dependendo de sua posição. Aqui um exemplo, nesse número 2.356 maçãs. Aqui, o 2 indica a quantidade de 2.000 unidades de maçã. Já em 1.325 laranjas, o 2 já indica que a quantidade é de 20 laranjas, porque aqui está uma dezena. Esse 2 representa uma dezena, e esse 2 aqui no caso das maçãs representa unidade de milhar. O sistema de numeração decimal que usamos atualmente pode ser chamado de sistema indo-arábico. Isso porque foi inventado pelos hindus, povo que habitava o sul do continente asiático, onde se localiza a Índia.
e ganhou o mundo, esse sistema numérico ganhou o nome através do povo árabe, no século V, isto é, entre os anos de 401 a 500. Por isso que chama indo-arábico, porque quem inventou esse sistema numérico foi os hindus, que hoje é a Índia, né, que habita o continente asiático, que hoje é a Índia, e quem tratou de espalhar pelo mundo foi o povo árabe, no século V. Aqui eu vou explicar um pouquinho o que eu disse antes para vocês em alguns assuntos anteriores. Sobre continente. Ó. Continente é um grande volume de terra, ó, um grande volume de terra ao meio de um volume muito maior de água. Ó. Então, o continente ele é isolado de outros continentes, de outros blocos de terra, pela água dos oceanos. Observe aqui é o continente americano, tá? Que temos a América do Sul, onde nós moramos, América Central, América do Norte, que tem o todo-poderoso Estados Unidos. Aqui temos outro continente, que é o continente africano, ó, que é separado dos outros continentes pela água do oceano. Aqui temos a Ásia, que também é separado dos outros continentes pelas águas dos oceanos, né? Do oceano. Aqui temos a Europa, continente europeu, que é separado também por água de outros blocos de terras, de outros continentes. Temos aqui o continente Oceania, que também é separado dos outros continentes pelo oceano, e temos aqui o continente Antártida, que é separado de dos outros blocos de terra pela água. O que eu disse aqui é que o sistema indo-arábico, que é o sistema decimal que nós usamos, indo-arábico, que é o sistema que nós usamos, foi inventado aqui, ó, pelos povos hindus aqui na Índia. Aí os povos árabes que habitavam aqui Iraque, Irã, o Iraque que no passado foi a Mesopotâmia, os árabes então trataram de espalhar esse sistema numérico para o mundo, ok? Um abraço, obrigado por assistir o vídeo e até outro vídeo.